Zé Plinari, e hoje eu vou trazer um assunto que é um pouco polêmico aqui, que foi um post da InfoToken. Eu vou estar dissertando e falando um pouco para vocês quais são minhas opiniões e o que eu acho disso. Sandbox, Sand versus Mana, Decentraland. Qual metaverso é o melhor? Qual é a melhor cripto, né? O melhor token do metaverso para a gente entrar e qual que tem mais futuro aí ao longo prazo? Eu vou ler e explicar um pouco aqui sobre esse artigo e também a gente vai analisar alguns dados e ver o site dessas duas maiores criptomoedas quando a gente fala aí de games do metaverso, né? Então aqui a gente vai ler um pouco, falar um pouco sobre esse post, né? O metaverso é um novo e revolucionário conceito, né? Que está varrendo o mundo do entretenimento digital. Isso aí todo mundo já sabe, né? Que você pode jogar, socializar, né? Usar o Oculus Rift para estar jogando e entrando nesse mundo virtual paralelo, né? E construir até o que quiser, sendo que as NFTs são bem caras. Então, para você construir, né, algo dentro do jogo, você acaba gastando uma grande quantia de dinheiro. Mas será que realmente vale a pena, né? Se fosse para investir em um só, qual eu investiria, né? Não uma recomendação de compra, pessoal. Eu não faço recomendações nesse canal, são apenas opiniões e a minha pele risco que eu faria. Eu vou fazer uma análise e no final eu vou falar qual que eu escolheria se fosse para escolher uma única criptomoeda para entrar no metaverso, ou se fosse para jogar um único desses dois jogos que são os dois maiores hoje do mercado para você entrar no metaverso. Então, como eles funcionam, né? Essencialmente, eles têm o mesmo conceito, né? Os usuários podendo explorar esse mundo virtual criado por eles e interagir com objetos dentro deles. Geralmente, esses objetos são NFTs bem caros, como eu falei, são terrenos, né? Que você acaba comprando para entrar nesse mundo e depois você acaba comprando objetos para interagir com o seu avatar criado. Ou seja, um chapéu é uma NFT que pode custar milhares de dólares. Para algumas pessoas pode parecer um absurdo, mas isso já é um conceito real e já tem há 2, 3 anos que está pegando forte no momento e grandes empresas estão investindo nisso. Eu vou mostrar para vocês. Então, conforme aqui foi falado no post da InfoToken, esses terrenos virtuais são criados e usados para criar os próprios mundos únicos, digamos assim, né? Os usuários podem criar, experimentar e até monetizar seus próprios conteúdos dentro do jogo. Mas a primeira coisa que você precisa é ter um terreno. Mas será que vale a pena entrar efetivamente para o jogo e ter seu próprio terreno? Ou às vezes vale mais a pena investir na própria criptomoeda em si? Uma semelhança é que ambos desses dois jogos são desenvolvidos na mesma blockchain, a blockchain da Ethereum, né, a maior do mercado atualmente, e como resultado elas são armazenadas como NFTs também dentro da blockchain do Ethereum, né? Mas qual que seriam as semelhanças e diferenças entre elas? A Decentraland, a Mana, a cripto chamada Mana da Decentraland, ela possui 90.601 partes de terra e elas são agrupadas em parcelas individuais, né, em várias parcelas e em distritos com temas semelhantes, né, dentro dessa comunidade. Já o Sandbox, né, ele possui 166.464 terrenos. Então tem muito mais terreno, tem muito mais terra para poder comprar, para explorar no Sandbox. Mas então, qual que seria o ponto positivo e o negativo disso? Sandbox pode ser que tenha mais futuro a longo prazo, que pessoas não enjoem tão cedo pelo fato de ter muito mais terreno e elas poderem explorar por muito mais tempo. Já por outro lado, a Decentraland possuindo menos terra pode ser mais escasso, tornando num curto prazo, quando a gente fala em escassez, fala em valor. Então, como é mais escasso, tem menos terra, teoricamente a Decentraland, as terras da Decentraland poderiam valer mais no curto prazo. Porém, eu acho que pensando no longo prazo, a Sandbox
ganharia um ponto aí, pensando que ela tem mais propriedades ainda para poder explorar ao longo do tempo, né? Então, na Decentraland aqui existem 3 tipos de tokens, né? A Mana, que é a moeda nativa, conforme eu falei. O Year, que são os artigos do jogo, né? E as Lands, que são os terrenos virtuais, né? Esses artigos seriam as roupas para os personagens, botar um chafariz dentro do terreno, que seriam as terras, e o terreno é o que você compra para poder participar do jogo. Já no Sandbox existem 4 tipos de tokens, ou seja, o Sandbox aí ganha por ter uma token a mais, mas não necessariamente isso é melhor. Às vezes tem menos, é até melhor para causar menos confusão, ou seja, ter menos às vezes é mais, né? Então, querendo ou não, o Sand ele tem a moeda nativa, Sand, que é a mais conhecida. Os assets, que são os conteúdos criados pelos usuários, onde os usuários podem criar e monetizar esses conteúdos. Os games, que são os jogos criados pelos usuários dentro do jogo. E as lands, que é o land, que é o terreno virtual em si. Então, teoricamente, né, no Sandbox teria mais espaço para crescer, porque esses 4 tokens fazem muito sentido quando a gente pensa em longo prazo. Então já seriam 2 pontos positivos aí pensando no longo prazo do Sandbox. Ele já está mais pensando no futuro e não em ganhar tanto dinheiro no momento, né? E quais seriam os planos futuros para ambas? O Sandbox tem um objetivo claro em mente, que é trazer a plataforma para dispositivos móveis ainda até o final desse ano. Ou seja, hoje em dia todo mundo está com o celular na mão. Eu, por exemplo, se eu for jogar algum jogo hoje, eu não jogo mais no computador, no desktop. Eu jogaria um jogo que me permitisse jogar no celular, porque às vezes muitas vezes no meu dia a dia eu não tenho tempo, eu acabo fazendo outras atividades, eu não tenho mais tempo para sentar tanto na cadeira do computador e desperdiçar uma grande quantidade de tempo. Agora, quando você está fazendo outra coisa na rua e tem um tempo livre, você pode estar se ocupando e jogando, né? Além disso, eles também planejam, né, lançar a plataforma para consoles como Xbox e PlayStation. Além disso, eles querem ter 5.000 jogos dentro da plataforma deles disponíveis até o final do ano que vem. Além disso, a Sandbox quer criar empregos dentro do jogo que permitam que as pessoas trabalhem como fariam no mundo real, só que dentro do game. Isso aqui é bem legal também, porque elas ganham em token, ou seja, as pessoas trabalhariam dentro do jogo. Por exemplo, você tem uma fazenda, você consegue lá com o seu Oculus Rift minerar, trabalhar dentro da fazenda, ganhando tokens do jogo e podendo revender, fazendo daqueles tokens um salário mensal. Isso é muito interessante dentro do metaverso, né? Por outro lado, a Decentraland Mana não tem um roteiro específico, ou seja, é mais um ponto positivo aí para o Sandbox. Então seria 4-0 aqui já na nossa batalha entre Decentraland e Sandbox, ou seja, Sandbox está bem na frente, porque se a equipe não tem um roteiro específico, quem está investindo no projeto acaba ficando com o pé atrás, né? Então eles falam que tem muitos roteiros, muitas coisas a serem desenvolvidas, porém ainda eles não especificam bem e especificam datas para tomar essas decisões. Então o que acaba deixando as pessoas, os investidores desse projeto, né, com o pé atrás. Então a Sandbox aqui a gente tem 4 pontos positivos, 4 pontos contra 0 da Decentraland, se fosse comparar só as duas. Não que a Decentraland seja um projeto ruim, pelo contrário, é um projeto ótimo, são os 2 melhores hoje quando a gente fala de games dentro do metaverso. Porém, a Sandbox está pensando mais no futuro e tem mais espaço para crescer, tá? A Sandbox tem parceria com mais de 165 marcas. Alguns nomes são Adidas, Opera, Binance, o rapper Snoop Dogg, a série de TV da AMC, The Walking Dead, que é uma das mais conhecidas, desenhos infantis como Smurfs, a marca de jogos Atari de criação de videogames, né? E a coleção da CryptoKitties, que é uma das maiores NFTs do mercado. E eles também foram recentemente apoiados por nada mais nada menos do que o SoftBank, um dos maiores bancos de investimento do mundo.
com um financiamento de incríveis 93 milhões. Então só esse banco investiu quase 100 milhões no projeto Sandbox. Então a gente tem mais um ponto positivo aí para o Sandbox. Então já seriam 5-0 nessa batalha. Enquanto isso, a Decentraland é apoiada por mais de 20 investidores. Só que lembrando, são investidores menores. Tem grandes investidores aqui? Tem. É uma grande empresa? Sim, é a segunda maior do mercado. Só que comparando os investidores do projeto A, que é a Sandbox, com o projeto B, Decentraland, a Sandbox leva. Por quê? A Decentraland tem 20 investidores, como a Kinetic Capital, FBG Capital, Confound, a Minoca Brands, até parceria com marcas mais conhecidas, né, no mundo cotidiano ali, que a gente conhece mais, digamos assim, né, marcas como Samsung, a Cyberpunk, a Polygon, a Atari também, né, e até com o governo sul-coreano, perdão. Só que por mais de que essas marcas sejam também grandes, a Sandbox tem marcas maiores ainda e investindo mais dinheiro ainda. Então, quando a gente fala de grandes companhias investindo milhões de dólares, é porque elas veem grande potencial a longo prazo. Não é simplesmente, eu vou investir aqui 100 milhões nesse negócio, sendo que eu vou perder dinheiro. Não, eles querem ganhar dinheiro muito, muito mais do que a gente. Então, eles entendem do que eles estão fazendo. Então, seria mais um ponto positivo, né? A Sandbox vem com mais investidores. Então, na minha opinião, a Sandbox, entre as duas, se eu fosse escolher apenas uma para entrar no metaverso, investir e tanto jogar como comprar as altcoins do projeto, na minha visão, não é uma recomendação de compra, seria Sandbox. A previsão da Sandbox Digital Coin prevê o preço da SAND, que é a principal moeda nativa do token, chegar a aproximadamente $2 em um ano, ou seja, daqui a um ano, em agosto de 2023 já chegar em $2. Eu acho que essa projeção só tende a aumentar, tá? E o valor do token pode chegar em 3,56 em até 5 anos, mas isso é só uma projeção, pode chegar mais para baixo quanto para cima. Enquanto isso, o Wallet Investor é projeto que o preço da Decentraland Mana pode subir para 3,09 e o Decentraland valerá 10,47 em 5 anos. Então a gente vai agora analisar, né, claramente, conforme eu falei, né, também aqui no post da InfoToken foi colocado isso, né, o Sandbox é um vencedor aqui, ou seja, 5-0, né. Então eles acham, né, que o Sandbox pode ser um ótimo investimento e acredita que eles podem superar os problemas recentes no mercado. Eu também acredito que o Sandbox pode e deve superar a Decentraland, porque hoje aqui, de acordo com a CoinMarketCap, a gente vai analisar aqui alguns dados, a 37ª moeda aqui em market cap, né, que é tamanho de mercado cripto no geral, é a Sandbox, ou seja, a Sandbox é menor hoje, ela ainda é menor do que a Decentraland Mana, mas eu acho que isso aqui pode ser explorado e ela pode vir a valer mais, tá? É minha mera opinião, eu acho que a Sandbox vai ultrapassar a Mana aí no longo do tempo, que agora elas estão uma do ladinho da outra ali, mas com o passar do tempo ela pode galgar mais projetos e se realmente ela colocar isso em prática, ela pode valer muito, muito mais e quem sabe não ser apenas aí a 37ª, mas quem sabe chegar no top 10 aí das criptomoedas ao longo prazo, né? Ninguém sabe. Então aí analisando a Decentraland, um fato bem interessante aqui quando a gente vê em mais informações é no total de carteiras que estão fazendo staking, que estão fazendo holding, né? Estão segurando essa criptomoeda. Se a gente vê aí nos últimos 3 meses, o número cresceu bastante, o número de endereços que estão comprando a Decentraland Mana. Hoje ela está sendo negociada a $1, então um preço bem atrativo. Eu não quero investir, eu quero muito entrar para o metaverso, mas eu não quero investir muito comprando um terreno, porque é muito caro e eu não acredito tanto, ou não tenho tanto dinheiro. Uma boa forma de investir no metaverso é comprando o token Mana direto ali
seja pela Binance ou pela Crypto.com, comprando alguns tokens da criptomoeda. Querendo ou não, você está investindo também no projeto. Não é porque está jogando e tem um terreno de milhares de dólares que está investindo. Você pode estar investindo no metaverso, na Decentraland, apenas comprando alguns tokens da cripto. Então, com $1 você já consegue comprar uma mana. E a gente vê aí que nos últimos 3 meses o número de carteiras que estão apostando, estão rodando esse projeto vem crescendo. Porém aí, a última barrinha a gente vê uma queda. Então a gente vê que o pessoal já está começando a sair um pouquinho daqui. Agora, quando a gente vê o número da Sandbox, a gente vê uma cripto que está valendo um pouquinho mais, né? Ou seja, aqui na Mana a gente paga $1.1 e na Sandbox já está um pouquinho mais caro, um pouquinho mais valorizado, né? 1.36. E aqui a gente vê um fato interessante. Da mesma forma, está crescendo o número de carteiras ativas que tem esse projeto em hold, só que a gente vê um crescimento exponencial, ou seja, está cada vez crescendo mais. A gente não vê aquela última barrinha caindo para baixo, ou seja, né, caindo abaixo aqui da penúltima, né? A gente vê um crescimento constante até na última barra, cada vez o número de seguidores, de holders do projeto, né, que mantém essas criptos em carteira vem aumentando. Então isso é um excelente cenário. Então aqui a gente teria mais um ponto por fora, né? Então já seria 6-0 aí para Sandbox, digamos assim, né? E agora a gente vai dar uma analisada aqui no site das duas. Vocês podem estar acompanhando aqui, olhando todos os tópicos, como funciona, vendo vídeos, se aprofundando mais, tá? Isso é uma análise mais básica e fazendo um comparativo entre as duas, né? Então, o site da Decentraland S aqui, ele tem uma ideia de mundo aberto, né? De explorar, de poder dançar, fazer o que você quiser. Ah, eu quero ter uma fazenda, quero viver na cidade. Então, você pode explorar bastante ali, né? Com o seu óculos Rift, né? E aqui a gente tem trade das roupas virtuais, né? Você pode estar criando também, sendo modelo dentro do metaverso, então tem bastante opções aí de você criar dinheiro, né? Fazer dinheiro dentro do jogo, né? Então é um jogo bem bacana aí, aqui tem os termos de uso, você pode entrar no Discord, ver o Twitter deles, né, mais a fundo, como o jogo é desenvolvido, né, como foi construído. Aí aqui tem um marketplace e para começar a explorar o jogo efetivamente. Último fato interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, quando vocês verem o jogo da Sandbox, ele é mais quadradão assim, né, é um formato mais diferente, assim, mais infantil até eu diria. Só que mesmo assim, muita gente acha que o jogo é mais legal, é mais interessante, tá? Mesmo ele tendo esse formato mais quadradão, mais Minecraft, né? Em blocos, digamos assim, né? Em boxes, que seria o objetivo do jogo. Só que quando a gente vê um aspecto muito importante que me chama muita atenção, ó, por exemplo, são grandes empresas, grandes artistas fazendo muito mais parcerias com esse game do que com a Decentraland. Não que a Decentraland não tenha, mas quando a gente vê aqui, ó, você pode mintar o seu avatar do Steve Aoki, ou seja, Steve Aoki é um grande investidor do projeto. Outra coisa que a gente vê, o The Walking Dead, o Rabbids, o Avenged Sevenfold, que é aquele grupo de rock, todos eles fazendo grandes parcerias com esse projeto. E aqui é o que mais me chama a atenção, ó, os seus parceiros. O Snoop Dogg, o grupo de investidores, né, do rapper Snoop Dogg, The Walking Dead, Adidas é parte desse projeto. Então, Avenged Sevenfold, Smurfs, Atari, é só empresas gigantes fazendo parte, investindo muito dinheiro aqui dentro desse projeto. Então é um projeto que eu acredito mais. Se fosse para escolher investir apenas na minha humilde opinião, seria no Sandbox. Então esse foi o vídeo de hoje, uma comparação entre as maiores do metaverso, né, Decentraland e Sandbox. E agora eu deixo para vocês deixarem nos comentários se vocês concordam comigo ou discordam, né, e qual que vocês preferem, qual cripto vocês preferem aí dentro do metaverso. Obrigado
Eu peço que deixem um like, se inscrevam aqui no canal, né, se vocês querem mais conteúdos como esse. E até o próximo vídeo.